Evangelho de Mateus, no capítulo 9, a partir do verso 35, diz assim: e Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Jesus pede mais discípulos. Ao ver a multidão, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Então falou aos seus discípulos: de fato, a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. A gente precisa parar para pensar e fazer uma análise naquilo que nós temos vivido e naquilo que nós temos chamado de evangelho. Porque quando nós olhamos para aquilo que Jesus fazia, algumas marcas são muito claras. A Bíblia fala que Jesus, ele passou de cidades em cidades. A Bíblia fala que Jesus, por onde passava, uma multidão o seguia, que por onde Jesus passava, as pessoas iam para ver os milagres que eles faziam, para ver as palavras de vida eterna sendo liberadas do próprio Verbo encarnado. E a Bíblia fala que Jesus, ao se deparar e andar de local em local, de cidade em cidade, que ele se entristeceu porque ele olha para aquelas pessoas e se compadece, compaixão, se compadecer. E ele fala: olha, porque elas são como ovelhas que não têm pastor. E eu não quero entrar na questão de pastor, de ministério, mas Jesus estava falando de uma linguagem daquilo que era clara para eles naquele tempo. A maioria dos judeus, grande maioria, ou ele era comerciante, ou ele era criador de ovelhas. Enquanto criador de ovelhas, eles sabiam da necessidade que uma ovelha tinha de um pastor, de alguém que pudesse cuidar dela, de alguém que pudesse proteger. O que Jesus estava querendo dizer naquele tempo era o seguinte: olha, esse povo está sem alguém para cuidar, esse povo está sem alguém que ama eles, esse povo precisa que se levante alguém com amor, alguém que ame essas pessoas, para que elas possam se sentir amadas, cuidadas. Pastor, de que você está falando? Eu estou falando das pessoas que talvez estão à sua volta, dos seus vizinhos, dos seus parentes, de pessoas que precisam ser cuidadas, de pessoas que precisam ouvir as palavras de salvação. Quando a gente fala assim: ah, mas é importante pregar, é importante falar de Jesus. A gente viveu talvez 2 tempos dentro da igreja. A gente viveu um tempo onde as pessoas se convertiam, e aí, daí talvez vem o grande bordão, o crente chato, porque ele estava o tempo todo oferecendo Jesus, falando de Jesus para as pessoas, falando: cara, existe um Jesus que salva, existe um Jesus que liberta. Eles estavam o tempo todo, talvez não medindo hora, local ou circunstância, estavam sempre falando de Jesus. Talvez por faltar equilíbrio diante daquilo que era falado e da condição, a gente vê um outro tempo acontecendo. Um tempo agora onde as pessoas já não estão mais predispostas a falar de Jesus, onde as pessoas já não querem mais compartilhar, onde Jesus ficou algo muito íntimo e muito particular, embora sem intimidade nenhuma com Jesus, mas também sem nenhuma condição para apresentar Jesus para as pessoas. Sem nenhum desejo de que o outro, o vizinho do lado, experimente esse Cristo que um dia te resgatou, esse Cristo que um dia te alcançou. E aí nós olhamos para aqueles que ainda não têm Jesus e nada sentimos, não há compaixão em nós. Parece que nós esquecemos da palavra de Deus que diz: olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, vai acontecer o que com ele? E quem não for? A gente gosta muito de falar a primeira parte do versículo. Nós gostamos muito de dizer: não, crê e você será salvo. Mas esse versículo continua, e ele continua entoando nos dias de hoje. Ele continua entoando nessa noite: olha, aquele que não crê, a Bíblia fala que vai ser condenado.
Pastor, mas é duro. É a palavra. Isso precisa nos incomodar. Isso precisa incomodar a igreja. Isso precisa nos incomodar. Olha, você não congrega nessa igreja, nesse bairro, porque é mais perto da sua casa. Você congrega nessa igreja, nesse bairro, porque Deus estabeleceu uma obra através da sua vida nessa casa. E há uma responsabilidade nossa dessa casa, em responder a esse bairro. De cada um de nós sermos atalaias, assim como Deus falou para Ezequiel, falando: olha, eu te levantei por atalaia, olha, eu vou colocar palavras e você dirá a esse povo. Nós temos uma responsabilidade com esse bairro. A gente pode ser só mais uma igreja aqui, só mais uma estrutura física, mas a gente pode também ser a casa de Deus. A gente pode ser um local que vai transformar vidas, que vai transformar casamentos que estão destruídos, relacionamentos vão ser transformados, pessoas vão ser curadas, os enfermos vão ser curados, cativos vão ser libertos. A decisão é nossa. É nós que decidimos o que vamos ser. É nós que decidimos se nós vamos falar para Jesus ou não, falar de Jesus. Quando nós olhamos para um viés, talvez agora mais psicológico ou psicanalítico, um tempo de egocentrismo, um tempo de tanto eu em mim, através de mim, que, cara, nem o evangelho a gente quer compartilhar. O evangelho é só meu e, na verdade, muitas das vezes nem evangelho é. É uma ideia de Cristo que você criou, que atende às suas expectativas, sendo que deveria ser o contrário. Nós deveríamos estar totalmente submissos à vontade de Deus, à vontade de Jesus para nós. Mas o nosso evangelho está pautado e baseado naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu não posso. E aí é o seguinte: enquanto é cômodo, confortável, enquanto é agradável, cara, eu estou aí. Mas o dia que o evangelho começa a nos confrontar e fala: olha, isso é pecado. Porque a gente tem que parar de chamar de outras coisas aquilo que Jesus chama de pecado. E se Jesus chama de pecado, é pecado. Talvez não soe bonito, mas soe verdadeiro. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta a seu filho na fé, Timóteo, ele traz uma expressão assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos. Mundo globalizado, agitação do dia a dia, inúmeros compromissos que temos, dificuldade talvez de administrar o nosso tempo, um estresse muito grande nesse tempo, e aonde nós temos tempo para tantas coisas, mas não temos tempo para Jesus, não temos tempo para as coisas que falam de Jesus e que envolvem o nome dele. A gente tem tempo para fazer uma hora extra no trabalho, porque no trabalho a gente vai ser remunerado, mas a gente não tem tempo para vir para a igreja, talvez um período maior, porque talvez aqui não te paga. E aí nós estamos nos movendo não por propósito, mas por interesse. E interesses muitas das vezes que são palpados naquilo que é financeiro. Pastor, você está falando que eu não tenho que trabalhar? Não, não é isso. Estou falando que você precisa aprender a administrar o seu tempo, ser um bom gestor da sua vida. Porque vai chegar um dia, gente, a gente precisa entender, vai chegar um dia que nós vamos nos encontrar com o Senhor, seja Cristo Jesus voltando sobre a face da terra, ou sendo a gente batendo as botas e ir de encontro com Ele. E a questão é o seguinte: e aí, quando chegar o dia, quando chegar o grande dia, o que você vai apresentar diante dele? Você acha que você vai virar para Jesus e falar: não, Jesus, eu trabalhei demais, Senhor? E Jesus vai falar assim: olha, você lembra do seu vizinho? Você lembra daquela pessoa? Então ela precisava ouvir sobre mim.
Sabe aquela padaria que você entra todo dia? E que muitas das vezes você entra de cara feia e sai de cara fechada? Que você poderia entrar sorrindo, demonstrando que a alegria do Senhor é a nossa força. Que você poderia entrar naquela padaria e fazer como o nosso amigo pastor Sérgio. Você sabe quem foi o maior padeiro da história? E provavelmente ela ia falar, ou ele ia falar, não sei, você ia falar, é Jesus. Porque ele produziu o pão da vida. Pegou? Por que não falamos de Jesus? Será que talvez, na verdade, a gente não crê? E eu estou levantando situações aqui para pensar junto com vocês. Talvez o fato central daquilo que nós ouvimos e estamos falando, talvez é porque no fundo a gente não crê que o Evangelho é a palavra de Deus. Talvez a gente não crê que Jesus tem condição de salvar e libertar alguém. A gente achou aqui um local legal, um estilo de vida confortável, e aí começamos a vir, virou um hábito. Só que hábito não salva. Só que estilo de vida confortável não transforma pessoas. O nosso coração está muito cheio das coisas desse tempo. Gente, eu entendo, todo mundo tem muita demanda, eu também tenho, são muitos compromissos. Mas você quer ver uma demonstração de amor da sua parte para a vida de alguém? Cara, doe o seu tempo para ela. Fala assim, olha, eu queria sentar com você, vamos tomar um café? Eu quero falar de... Cara, não tem nada de mais valioso para esse tempo do que Jesus, do que tempo. E aí imagina, você tira seu tempo e ainda apresenta Jesus para essa pessoa. Atos, no capítulo 5, no versículo 40, diz assim: e concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-o açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cansavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo.